Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo a todos. Estamos começando agora esse momento de celebração, como fazemos assim todos os domingos. É certo que nós estamos impedidos de estarmos juntos durante esses finais de semana, mas com a mesma alegria, com a mesma gratidão a Deus. Sejamos gratos a Deus em todos os momentos por tudo que Ele tem nos dado, tem nos proporcionado. Tudo está sob o seu controle. Eu quero dar as boas-vindas a você que é membro da Igreja Presbiteriana do Catolé e também encorajar você para que você possa compartilhar esse link, convidando outras pessoas para que participem junto conosco nessa manhã. Manhã onde nós celebramos durante esse final de semana, esse domingo especialmente, um domingo de Páscoa, relembramos a vitória do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Cristo que nos fala em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 18. Ele disse a João, nos versos 17 e 18, ele disse assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vamos começar com a palavra de oração, pensando nesse Cristo, celebrando esse Senhor que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Te damos graças, ó nosso Salvador, ó Deus amado, queremos te louvar porque o túmulo está vazio, porque o nosso Cristo ressuscitou e o Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é o motivo de estarmos vivos, respirando e nos movendo e existindo, e nós só existimos, ó Pai, porque para o Teu louvor e para a Tua glória. Esse é o propósito, Pai, esse é o fim principal, esse é o fim último do homem, glorificar o Senhor e viver para Ele, para o Seu louvor e para a Sua glória. Nós queremos pedir perdão pelas nossas faltas, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos deslizes, e confiamos nesse Cordeiro precioso que se entregou por nós e nos redimiu e nos traz de volta à comunhão com o Pai. Que o Senhor nos abençoe durante todo esse momento, Pai, onde estaremos ouvindo a Tua palavra, onde estaremos, ó Pai, Te adorando, juntamente com os nossos irmãos em seus lares e onde quer que estejam. Que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com o nosso momento. Hoje você vai ver que nossa liturgia é uma liturgia compartilhada. Vamos ter um momento de leitura da Palavra de Deus, onde várias famílias da igreja estão participando desse momento. Em seguida vamos ter com os irmãos do grupo Kilt um momento de louvor. Eles vão cantar músicas e logo em seguida nós estaremos voltando aqui para meditarmos na Palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os panos de linho, deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu:
porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, somente o teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida
vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faz em mim, Senhor, somente o teu querer. Faz em mim, Senhor, somente o teu querer. Faz em mim, Senhor, somente o teu querer. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Ó, e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Oh, Rei, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso momento de adoração, de celebração, ouvindo agora a palavra de Deus. E eu quero convidar todos os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Vamos estar lendo a partir do versículo número 13 ao versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho do livro, dos versículos 13 ao versículo de número 35. Leiamos, meus irmãos, esse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Tua palavra é tão doce, ó Deus, tão preciosa para nós. E nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos, ó Pai, de uma palavra Tua, Senhor, neste dia, que traga conforto, que traga paz, que anime a nossa fé, que nos renove a esperança. Estamos diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, Senhor, ouvir da Tua parte, possamos ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Pai, como uma flecha nas mãos do Espírito Santo, penetre o mais fundo do nosso ser e que ela venha provocar, fazer aquilo, Senhor, que é do Teu agrado, que é converter corações, que é animar, que é consolar. Tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Simon Greenleaf, ele é um advogado que fundou a escola de advocacia, a escola de direito da Universidade de Harvard. Ele, um homem cético quanto às questões do cristianismo, resolveu olhar para um tema em especial do dogma cristão, que é a ressurreição de Jesus, e ele resolveu analisar este tema a partir do ponto de vista técnico, usando as técnicas do direito. E o seu propósito era fazer, depois de um levantamento, trazer à tona a farsa, desmascarar essa suposta fraude chamada a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, para Simon, seria algo simples e até fácil de se constatar, de se comprovar. Acontece que depois da sua investigação, ele se depara com argumentos irrefutáveis acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele não somente agora entende que de fato o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, mas ele se torna também um cristão. A ressurreição de Jesus é um tema especial para todos nós. Nós cremos na ressurreição de Cristo.
Essa é uma afirmação, essa proposição, ela é argumentada ali nos nossos credos antigos, mais antigos da igreja cristã, afirmando ali Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então os cristãos deviam afirmar, crendo e afirmar essa sentença com todo o seu coração para serem aceitos dentro da igreja cristã. E nós assim cremos, desde os nossos primórdios, desde o início da nossa fé, nós cremos na morte vicária do Senhor Jesus, cremos na sua ressurreição. Isso é precioso para nós. O túmulo está vazio, a esperança para todos nós. Contudo, essa não é apenas uma esperança que foi afirmada no início da nossa fé, mas ela continua dentro do nosso coração e precisa arder dentro do nosso coração durante toda a nossa caminhada. E temos a oportunidade de ver, ouvir, falar um pouco mais sobre a ressurreição do Senhor Jesus, olhando com este livro, este capítulo que vimos agora, lemos Lucas capítulo número 24, que vai falar especialmente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição dele é real e é fundamental para o cristianismo, e que sem essa convicção a fé dos crentes desfalece. Ela é real, ela é fundamental para nós, e sem esta convicção a nossa fé desfalece. Vamos ver esse texto em 3 partes pelo menos. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com vocês é que sem a ressurreição de Cristo não há esperança. Em segundo lugar, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo, ela é o cumprimento da Escritura. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo, ela impacta a vida dos crentes. Vamos para o nosso primeiro ponto. Sem a ressurreição de Cristo, não há esperança. Esse texto nos fala sobre o domingo da ressurreição. Os últimos dias tinham sido dias bastante difíceis para todos os discípulos. Eles tinham visto o Senhor Jesus Cristo ser entregue nas mãos dos religiosos da época, ser julgado, ser por fim condenado, crucificado e morto. Os discípulos nesse instante se dispersam e cada um vai para um lado. Alguns ficam isolados em Jerusalém, mas aqui Lucas ele traz à tona, nos traz à nossa lente a 2 discípulos que estavam caminhando entristecidos para um lugar chamado Emaús, um vilarejo. Não se sabe ao certo quem eram esses 2 discípulos. Um vai se identificar chamado Cleopas. Alguns acreditam que esses 2 eram, na verdade, um homem e uma mulher, um casal, mas não há evidências fortes quanto a esta questão. O ponto é que esses 2 discípulos, eles estavam entristecidos, cabisbaixos, caminhando para esse vilarejo que ficava distante pelo menos 11, 12 quilômetros ali de Jerusalém. Era uma expectativa que eles tinham nutrido ao longo do tempo, ao longo dos anos, ouvindo aquele filho de um carpinteiro que, através da sua vida, através do seu ensino, através das suas palavras, através dos seus milagres, tinha colocado toda aquela região de cabeça para baixo. Homens se voltaram, deram crédito a esta palavra, crendo ser ele o Messias, sendo ser ele o libertador de Israel. No entanto, de uma hora para outra, os sonhos acabam por se frustrar. Na verdade, o próprio Senhor Jesus havia dito, não apenas uma vez, mas diversas vezes, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que ele morresse, que ao terceiro dia ressuscitasse. E esses mesmos discípulos aqui já tinham ouvido falar deste testemunho. A gente começa o capítulo de número 24, Lucas começa a narrar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e fala ali das mulheres que foram ter no sepulcro, e que elas são surpreendidas com um mensageiro de Deus, que tinha vestes resplandecentes, e elas ficam possuídas de temor, e elas ouvem falar que aquele túmulo está vazio, assim como Jesus havia anunciado a elas. E no versículo de número
9 do capítulo 24 diz assim: e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles já tinham ouvido falar acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam entristecidos, incrédulos quanto a tudo isso, eles não conseguiam agora entender bem tudo aquilo que estava acontecendo. E pior, eles estavam tão frustrados com toda aquela confusão dos últimos dias, que durante aquela caminhada para Emaús, eles recebem a companhia do Senhor Jesus Cristo e sequer conseguem perceber quem é aquele que está acompanhando nessa estrada. E por isso o verso 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus. Jesus se aproxima desses 2 discípulos, como Jesus se aproxima de nós no momento de incredulidade, quando nos falta fé, quando nos falta confiança. O Senhor Jesus não nos abandona, somos nós que o abandonamos. Lembremos que os discípulos foram que abandonaram, os discípulos deixaram o Senhor Jesus Cristo no momento da crise, no momento da crucificação, do julgamento, mas Ele não, Ele permanece conosco em nossas fraquezas. Então aqui Jesus Cristo se aproxima destes 2 discípulos, e Ele diz assim: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, Jesus sabendo do coração deles, sabendo do teor da sua conversa, dizendo assim: por que vocês andam preocupados? E o texto vai dizer, de fato, eles estavam entristecidos. Mas se nós olharmos, voltarmos a nossa câmera ou a nossa lupa agora com Lucas ou com Marcos para outro momento, nós vamos ver que não somente estes 2 discípulos estavam entristecidos, mas os outros discípulos também estavam. Em Marcos, no capítulo 16, nos versos 9 ao 11, Marcos relata que Cristo apareceu a Maria Madalena, já ressurreto, e diz lá o texto: e partindo ela, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Veja a mistura de tristeza, de incredulidade, como se os seus olhos estivessem ali embaçados. Eles não conseguiam ver com clareza diante dos seus próprios olhos. Mesmo Maria Madalena, outras mulheres vindo, anunciando, eles ainda permaneciam incrédulos. E esse sentimento dos discípulos é passível de repreensão, e o Senhor Jesus vai repreender, dizendo que eles são nécios, eles são tardios para crer em tudo aquilo que o próprio Jesus havia anunciado a eles. O ponto é, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo, ela é fundamental. E se de fato é verdade que os discípulos aqui, eles já tinham ouvido o testemunho de que Jesus tinha ressuscitado, mas se nós pensarmos, se por algum momento fosse verdade isso aqui, e que Jesus não tivesse ressuscitado, que ele não tivesse vencido a morte, havia todos os motivos do mundo para pranto, para choro, para falta de esperança, porque a ressurreição de Cristo é um tema fundamental para a nossa fé. É um tema fundamental para a nossa fé, e nós podemos entender isso, que se Jesus ele não tivesse se levantado dentre os mortos, a redenção não teria sido consumada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, olha, se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos seus pecados. Nós permanecemos nos vossos pecados, não há consumação da redenção se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Mas também não há certeza da justificação, porque Romanos 4:25 vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por causa do nosso pecado. Ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, não haveria justificação. Não haveria também novo nascimento.
1 Pedro 1,3 vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma nova esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, também não haveria novo nascimento e não haveria vitória sobre a morte. Veja, 1 Coríntios ainda capítulo 15, verso 23, Paulo vai dizer: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja, a ressurreição de Cristo, ela é crucial para nós, é um tema caríssimo para nós, porque sabemos que por meio da sua ressurreição, nós somos redimidos, nós somos justificados, nós nascemos de novo e nós temos essa vitória sobre a morte. E ainda podemos pensar em tantas outras coisas, do ponto de vista escatológico, a vitória no dia final, levantar dentre os mortos no último dia. Então, não é um tema secundário, é um tema importante, é uma verdade profunda para nós. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas veja, meus irmãos, se num primeiro momento nós podemos ver que sem a ressurreição de Cristo não há esperança, nós também podemos ver nesse texto que a ressurreição de Cristo, ela é o cumprimento da Escritura. Perceba que há várias evidências acerca da ressurreição de Jesus Cristo, que comprovam, que atestam que aquele túmulo lá em Jerusalém está vazio. Como, por exemplo, as testemunhas oculares. Jesus, ele apareceu aos discípulos, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele foi visto por mais de 500 pessoas, no período entre sua ressurreição e a sua ascensão. Nós podemos ter o argumento aqui, a prova do sepulcro vazio. Quando Jesus, essa era uma prática da época, e aconteceu com Jesus, quando Jesus foi colocado naquela tumba, naquele túmulo, foi removida uma pedra ali na frente desse túmulo. Essa pedra, que alguns acreditam ter aproximadamente 2 toneladas, ela também era selada pelos romanos. E uma vez selada, quem a violasse seria crucificado. Então nós temos, e também, somado a isso, aquele túmulo do Senhor Jesus Cristo estava sendo guardado por pelo menos 16 soldados romanos. E somado a isso, esses discípulos aqui, entristecidos, cabisbaixos, de onde eles tirariam forças para irem até aquela sepultura? Outro argumento também, a gente pode pensar na intrepidez dos apóstolos, estes homens que pregavam com fervor, que não apenas anunciavam nas praças diante das autoridades e por todo o mundo da época que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, como também eles padeceram por causa desta verdade. Eles não estavam pregando acerca de um mártir, eles estavam pregando acerca de um Deus que ressuscitou dentre os mortos e que venceu a morte. E por isso, todos os discípulos, eles foram martirizados por causa dessa verdade, exceto João, mas que também foi exilado ali na ilha de Patmos. Mas nós temos, irmãos, o testemunho das Escrituras, e que testemunho profundo, e que argumento profundo nós podemos ver aqui, porque a Escritura Sagrada atesta essa verdade, e Jesus Cristo aqui, ele vai enfatizar a prova da Escritura Sagrada. Veja, Jesus, ele aparece, versículos 15 e 16, assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ele se aproxima daqueles 2 discípulos, e ali Jesus percebe, conhece o coração deles, sabia que eles estavam duvidosos acerca do reaparecimento, do ressurgimento do Senhor Jesus, e rapidamente Jesus poderia ali se revelar de modo que os discípulos pudessem reconhecê-lo de maneira muito clara. E poderia dizer: vocês são nécios, vocês não creem, olhem para mim, ou então toque nas minhas feridas, como ele fez com Tomé e com os próprios discípulos posteriormente. Mas não, aqui ele vai abrir o coração dos discípulos. Veja que o coração desses discípulos estava um coração aqui apertado.
Mas aqui Jesus Cristo ele prefere usar uma outra forma para abrir os olhos destes homens que estavam fechados. E ele opta por abrir os olhos deles e o coração destes homens, ou destes discípulos, por meio da Escritura. Porque os versículos 25 e 27 vai falar que quando Jesus diz para estes: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante que Jesus vai usar palavras semelhantes no versículo 45 para os outros discípulos. Ele vai dizer ali: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, o conjunto dos escritos do Antigo Testamento. E é verdade. Olhando para a Escritura, pensando aqui os discípulos que tinham em mãos a Escritura do Antigo Testamento, podemos lembrar de algumas coisas. Pelo menos o salmista, o rei Davi, escreve o Salmo 16, e ele diz assim: alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está dizendo: não deixarás a minha alma na morte. E o Senhor não vai permitir que o seu santo veja corrupção. Mas veja, Davi morreu, ele viu corrupção, ele foi entregue à morte, o seu túmulo é visitado por milhares lá em Jerusalém. Aqui Davi está falando acerca de Jesus Cristo, do Messias. Isaías, no capítulo 53, um capítulo tão conhecido, ele vai dizer assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Quem verá? Está falando do servo sofredor, entregue pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões. Mas Isaías é cabal, ele vai dizer assim: ele verá a sua posteridade e os seus dias serão prolongados. Ele verá, ele está vivo. Amados irmãos, conhecido famoso pastor puritano John Owen, ele diz assim, que nós só entendemos as Escrituras à medida que vemos os sofrimentos e a glória de Cristo. Não há outra forma de entender a Escritura senão vendo o sofrimento e a glória de Cristo. E nós hoje temos a palavra de Deus no seu conjunto, como o Antigo e Novo Testamento, com tantas outras provas irrefutáveis acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Inclusive os apóstolos, todas as pregações em Atos dos Apóstolos, todas elas constam ali a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós não precisamos fazer uma expedição turística a Israel, olharmos com os nossos próprios olhos o túmulo vazio, para depois de averiguarmos pessoalmente, olharmos ali e não vemos nenhum resto mortal, nenhum resquício humano. Depois disso poder dizer, sim, ele ressuscitou. Não. Nós, pela fé, cremos, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quem nos garante isto? O próprio Espírito Santo. Veja que o trabalhar do Espírito Santo é sempre em conjunto com a palavra. Eles trabalham juntos. E o que a palavra de Deus afirma,
É o próprio Espírito Santo que pega essa palavra e põe em nosso coração e faz com que a nossa fé floresça e possamos dizer, como hoje dizemos nessa manhã, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vimos aqui no começo falando sobre o Dr. Simon. Ele investigou acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e ele se deu por satisfeito, mas nós não podemos pensar que ele foi convencido somente pelo argumento ou pelas provas que ele tinha em mãos, mas sobretudo e especialmente porque o Espírito Santo descortinou seus olhos e ele passou a crer. Da mesma forma que o Espírito Santo descortinou os seus olhos e você passou a crer, descortinou os nossos olhos e passamos a crer. Oh, amados, que verdade profunda. Sem a ressurreição de Cristo não há esperança. A Escritura, ela mostra o cumprimento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, a ressurreição de Jesus Cristo é atestada pela Escritura. Mas nós vamos poder ver aqui em último lugar que a ressurreição de Jesus, ela impacta a vida dos crentes. Começamos esta passagem a partir do verso 33, vendo que os discípulos eles estão cabisbaixos. Eles deixam Jerusalém, ou alguns estão ali fechados, escondidos, intimidados, envergonhados, frustrados. Os discípulos de Emaús agora eles pegam essa estrada também para ir para o vilarejo. E aqui nós podemos ver que esses discípulos estavam com sua fé enfraquecida. Eles estavam, de alguma maneira, desencorajados, os seus olhos estavam encobertos. Mas nós vamos passar a ver a ação do Senhor Jesus Cristo aqui, renovando a fé dos discípulos. E a mesma coisa acontece quando, se você olhar nos versos 36 ao 38, Jesus vai fazer a mesma coisa com os discípulos. É a continuação dessa passagem. Por isso nós estamos falando tanto sobre ela. Falavam eles ainda, diz o versículo 36, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Ou seja, porque vocês estão perturbados e porque sobe dúvidas ao coração de vocês. Aqui Jesus Cristo vai fazer com que o coração dos discípulos arda outra vez. E olha que lindo, quando ele fala aqui no verso 32. Agora os discípulos, agora eu estou falando dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo, nesta altura aqui, Jesus Cristo, ele senta com os discípulos, como você acompanha aí a partir do versículo de 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia declina, e então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então Jesus, ele passa um tempo com os discípulos, e ao partir do pão, e depois de partir do pão, os olhos dos discípulos se abrem, Jesus já desaparece, e é nesse momento que os discípulos vão conversar um com o outro, e dizendo, eu vou repetir o versículo 32, que diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles percebem, é revelado diante dos seus olhos, que aquele homem que caminhava com eles ali na estrada de Emaús, era o Cristo ressurreto. E depois eles começam a conversar, alguma coisa diferente acontecia, a pregação dele era diferente, o coração da gente começou a arder novamente, e talvez ali eles começaram a lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinos, e quando eles ouviam essa palavra, o coração deles ardia, e ardeu outra vez.
E aqui começa a mostrar um movimento de retorno. Se no começo dessa passagem, no verso 13, eles estão entristecidos, cabisbaixos, indo para Emaús, agora Lucas nos mostra que eles estão voltando para Jerusalém. E o sentimento é diferente, é um sentimento de vitória, é um sentimento de alegria que invade o coração deles. Verso 33 assim: e na mesma hora, depois de ter sido revelado a eles que aquele homem era o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Coisa maravilhosa. A falta de fé é um caminho amargo, é um caminho de tristeza, de desapontamento, é um declínio. Nós saímos do centro, do epicentro, onde as coisas estão acontecendo, onde Deus está falando conosco, e nós nós nos voltamos para a periferia da fé. Somos enfraquecidos, estamos vulneráveis ali a tantos pensamentos. Isso atinge a todos os crentes, em algum tempo, em alguma época de suas vidas. Mas aqui nós vemos que eles não estão mais com vergonha. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor nos encontrou também cabisbaixos pelas estradas da vida, sem vigor, sem ânimo, como se estivéssemos servindo a um Deus morto. Quantas vezes você não teve esse sentimento? Mas esse mesmo Deus que se revela por meio da sua palavra, nos renova por meio do seu Espírito Santo e fala aos nossos ouvidos: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele fala ao nosso coração. Incerteza, insegurança, choro, medo, todas essas coisas tendem a intimidar a nossa fé. Mas Cristo é fiel para nos acompanhar pela estrada da incerteza. Quando o caminho estiver escuro, Ele não deixará que os teus pés vacilem. E agora esses discípulos voltam para animar os irmãos na fé. Coisa maravilhosa. É marcante a forma como essa passagem termina. Essa volta para Jerusalém é como voltar à fé, é como ser reanimado na fé, é como retornar ao primeiro amor. Eu convido você nesta manhã, volte ao primeiro amor, volte para Cristo, ainda nessa manhã. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Os desanimados agora dão ânimo. Eles estavam precisando de ânimo. Lembra o que diz o verso 17? Que é isso que vos preocupa? Jesus pergunta a estes homens. Mas agora eles correm para Jerusalém a fim de encontrar os outros, a fim de contar para estes: não se preocupem, não se preocupem, o túmulo está vazio, pois Cristo apareceu para nós. Podemos pensar em algumas coisas, irmãos, nós estamos encerrando, mas pelo menos 3 coisas eu queria relembrar, pensar com você. A primeira coisa é que nós já vimos o Cristo ressurreto. Nós não chegamos no túmulo vazio, nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas com os olhos da fé. Nós podemos reafirmar hoje, depois de 2000 anos, que o túmulo está vazio, que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Eu me lembro de uma canção antiga que diz assim, talvez os mais antigos se lembrem, diz assim: sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com muita emoção do privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria feliz assim. Você cantou também, né? Então isso revela a sua idade. Mas veja, como assim? Olhar os seus olhos? Oh, como eu seria feliz assim, se eu pudesse ver a Cristo. Mas nós já vimos a Cristo ressurreto pela fé. Ele se revelou a nós, e nós temos certeza absoluta que o Senhor Jesus Cristo está à direita do Pai Todo-Poderoso. É interessante porque Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim:
vocês viram o Cristo crucificado. Mas os Gálatas eram uma igreja grega, a igreja dos gentios. Eles não estavam em Jerusalém nessa época, isso era depois de 2 décadas após a ressurreição de Jesus. Mas eles assim, é como se quando eu estive pregando para vocês acerca de Jesus, é como se o próprio Cristo estivesse diante dos seus olhos. Então nessa manhã, enquanto nós pregamos acerca da ressurreição de Jesus, é como se Ele estivesse diante dos nossos olhos, ressurreto dentre os mortos, se revelando a nós pelos olhos da fé. Cristo vive, e porque Cristo vive, porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. A segunda coisa que eu queria pensar com você, olhando para o nosso dia, meio uma pandemia, né, que ainda nós estamos vivendo, esperamos que o mais rápido possível tudo isso passe, mas em meio a uma catástrofe dessa que arrasta tantas pessoas para o sepulcro, quando a morte chega, as esperanças se acabam. Mas nesses tempos onde somos ameaçados pela morte, na verdade a morte é uma ameaça constante, nós podemos dizer para a morte: onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Porque Cristo ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Paulo vai dizer: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós podemos comer e beber hoje, sabendo que Cristo ressuscitou e que nós veremos com Ele para a glória eterna, e por isso também podemos sofrer e podemos suportar as aflições. E finalmente, meus irmãos, nós podemos pensar que se você que está nos assistindo, você já ouviu falar acerca da ressurreição de Jesus Cristo e até entende e não levanta nenhuma objeção, que nem o Simon levantou, mas é importante que você creia com todo o seu coração. É importante que os seus olhos da fé sejam abertos para que você creia, que nem os discípulos. Verso 16 diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, mas o verso 31 diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram. E os seus olhos precisam se abrir. Não importa o testemunho de outras pessoas, o testemunho dos discípulos, o testemunho das mulheres, o testemunho da Escritura, o testemunho do túmulo vazio, todas as evidências, o testemunho de nós que cremos que Jesus Cristo ressuscitou, mas você precisa crer, você precisa confessar. Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se em seu coração você crer e com sua boca confessar que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, você será salvo. A ressurreição de Cristo é importantíssima para o destino da nossa alma, para a nossa fé. A ressurreição de Jesus, ela muda a nossa vida hoje e muda o nosso destino eternamente. Vamos cantar uma breve canção. Antes de nós orarmos, uma canção que certamente você conhece, fala da esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar, encerrando. Quero agradecer a você que esteve conosco nesse tempo. Deus o abençoe, guarde sua vida, toda a sua casa, a sua fé. Amado Deus, obrigado por tua palavra. Porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Que essa palavra entre no nosso coração, que ela nos renove a alegria, o entusiasmo. Aqueles que estão cabisbaixos porque deixaram de olhar para a obra redentora de Cristo, estão olhando para os problemas, para as tempestades da vida, a esperança, olhando para a cruz e olhando para o túmulo vazio. Temos esperança, força para enfrentar este mundo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo já venceu. Em nome de Jesus, recebamos a bênção da parte do Senhor, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, e com a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Uma feliz Páscoa a todos.